Há um longo tempo atrás, existia uma mulher arrogante, rude e estúpida, que fazia cosplay e tentava se passar por mim. Todos a chamavam de Galadriel e caíram direitinho naquela enganação, achando que eu era aquela criatura vil. Como ousam pensar que eu costumava ser escrota daquele jeito? Eu sou a Galadriel. Essa criatura é só uma doida fazendo cosplay. Não sou eu. Olá, amiguinhos. Vamos falar sobre a fanfic da Amazon que usurpou o nome Senhor dos Anéis e fez Tolkien dançar break na cova? Anéis de Poder. Assim como no vídeo anterior, vou dividir o vídeo em capítulos para organizar meus argumentos. Prepara aí um cafezinho, relaxa na poltrona e vamos lá! Mais uma salada de estrume. Antes de começarmos a analisar os problemas com Anéis de Poder, vamos dar uma olhada rápida em uma lição importante sobre técnica narrativa. Mostre, não conte. Se você estudar a arte da escrita criativa em qualquer lugar do mundo, a primeira aula certamente será sobre essa regra cardinal do storytelling. Ela existe porque psicologicamente leitores ou espectadores de um filme tendem a priorizar ações e não o que é dito, como exemplos reais do caráter de um personagem. Uma ação vale mais que 1000 palavras, não é mesmo? Por exemplo, imagina que você escreveu uma história sobre um cavaleiro, e na primeira cena, pessoas conversam num bar sobre os grandes feitos do personagem. O cavaleiro é mesmo um incrível combatente, o melhor do reino. E sua coragem é inigualável. Dizem que ele enfrenta qualquer um, e não dobra os joelhos nem diante do rei. Na cena seguinte, vemos o tão corajoso cavaleiro percebendo que sua vila está sendo invadida. Só que ao invés de lutar, ele imediatamente corre para casa e se esconde. Gritos dos cidadãos locais implorando por ajuda ecoam pela cidade, mas o cavaleiro tá de folga. Hoje ele não tá afim de mover um dedo para ajudar. Dá muito trabalho. Pois bem, entre o diálogo no bar e a atitude real do personagem, qual vocês acham que os espectadores vão considerar como a verdade sobre seu caráter? Será mesmo que boatos de bar têm mais peso que a atitude? Provavelmente não. E é aqui que entra Anéis de Poder. Existe uma forte dissonância entre o diálogo que compõe a construção do mundo e dos personagens e a realidade. Em várias cenas do primeiro episódio, personagens cantam louvores sobre a incrível general élfica Galadriel, uma líder exemplar, senhora dos exércitos do leste, blá blá blá. Ao mesmo tempo, nos primeiros 10 minutos de episódio, nos deparamos com uma capitã disposta a abandonar seus homens à morte para seguir com a missão. Seus subordinados, percebendo a obsessão de sua comandante, abandonam seu posto em protesto. Até o rei Gil-galad diz abertamente para Elrond que só condecorou Galadriel com o direito de retornar a Valinor porque quer se livrar dela, deixando implícito que ela só causa problemas. Problemas estes que o próprio Elrond menciona em 2 ocasiões. It was not your company who defied you out there, but rather you who defied the High King by refusing to heed any limit placed upon you. In an act of magnanimity, he has chosen to honor your accomplishments rather than dwell upon your insolence. If you are wrong, will you lead more elves to die in far-off lands? Isso nos informa que a missão dela já resultou na morte de inúmeros elfos, e ele tá preocupado com ainda mais mortes. Então como assim ela é uma líder admirável? Por que o mesmo personagem depois diz que ela merece a condecoração e ter seu mérito reconhecido? Fumaram crack, é? O problema é que os roteiristas tentaram forçadamente construir a personagem de uma forma específica, enquanto o que vemos diretamente nas cenas nos diz o exato oposto. What the fuck? O caráter, a personalidade e a atitude desse personagem são tão bizarras que a partir de agora vamos chamar ela de cosplayer. Porque apesar das aparências e de chamarem ela de Galadriel, ela certamente não é. Esse é um caso clássico de inexperiência, ou incompetência, em construir personagens. O tipo de coisa que escritor iniciante de fanfic faz. Não me entendam mal, eu não tenho absolutamente nada contra fanfic. Até porque eu escrevo algumas também. Mas a comparação é relevante para ilustrar a diferença entre um mestre com anos de experiência e esses charlatães aí que o Bezos arrumou em algum lugar. Outros 2 exemplos de incongruência entre o que vemos e o que é dito são a amizade entre a cosplayer e o Elrond e o suposto romance entre Arondir e a curandeira Bronwyn. Anéis de Poder nos diz que essa amizade é profunda e verdadeira, ao nos mostrar, por exemplo, a euforia de Elrond ao ser informado que sua amiga retornou.
Isso é reforçado pelo breve momento de muita felicidade que ambos demonstram quando se veem, mas é aqui que começam os problemas. Assim que um assunto relevante para a guerreira cosplayer entra em pauta, ela passa a insultar Elrond sem motivo algum, e prontamente tenta manipulá-lo para conseguir favores políticos. Essa anta, que acabou de causar a deserção de seu pelotão, quer ainda mais homens para continuar sua missão. E quando Elrond questiona isso, com razão, ela xinga ele. Ela depende do, entre aspas, amigo para conseguir uma audiência com o rei. E ainda tem a pachorra de insultá-lo. There will be ample time later to discuss official matters. I want to hear about you. Your harrowing journey. Why, Elrond? You really have become a politician. Hã? Você que tá tentando ganhar favor político. Quero soldados e suprimentos. Não ele. You make it sound so grim. I'm not some courtier to be placated by idle flattery. Lisonjas vãs. Apaziguar. Você tá bêbada, mulher? Seu amigo tá só tentando saber mais sobre você, porque ele se importa. Ele não tá tentando te apaziguar com lisonjas. What the fuck? E a série tentou me convencer de que esses dois são amigos. Será mesmo? Olha, se vocês acham que amizades funcionam assim, só me resta ter dó. Deve ser uma vida solitária. Se um brother meu me tratasse desse jeito, eu ia mandar ele tomar no... O enredo nos diz uma coisa e nos mostra outra. Só vi hostilidade da parte dessa jararaca. Já no caso do, entre aspas, romance, fica implícito que Arondir e Bronwyn se amam. E o fato do elfo ter que partir em breve é algo difícil para ambos. Mas não foi feito o preparo apropriado para essa cena ter o efeito desejado. Nós não vimos um único beijo, ou pelo menos um abraço, nada. Não vimos os dois assistindo o pôr do sol juntos ou compartilhando qualquer momento de serenidade e lazer. Sem cenas mostrando esse suposto amor, como vocês querem que a separação dos dois tenha qualquer peso emocional no episódio? Enfim, os únicos personagens bem construídos nesse episódio são os Harfoots. Especialmente a Nori, mas falaremos deles mais pra frente. Quase todo escritor inexperiente, incluindo aquele que vos fala, utiliza diálogos excessivamente complicados com ideias indiretas para tentar soar profundo. Esse é mais um motivo pro título desse vídeo. Assim como muito fanfiqueiro faz quando começa a escrever, os escritores de Anéis de Poder encheram o episódio de diálogo ornamentado, numa tentativa frustrada de tentar imitar a prosa de Tolkien. Só que o problema é que Tolkien não escrevia desse jeito. Esse é o tipo de coisa que quem não leu os livros acha, sem entender que o uso específico e intencional de texto lírico não é a mesma coisa que enfeite desnecessário. Frases como: mesmo a menor pessoa pode mudar o curso da história, há algo de bom neste mundo e vale a pena lutar por isso, muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver, são perfeitamente claras e sua mensagem é óbvia. Tolkien certamente escrevia coisas muito profundas, mas ele não tentava mascarar o significado com um monte de firula. Ele era simples e direto. Agora, em Anéis de Poder... Para esse vídeo não durar umas 2 horas, mais conhecido como 4 pirulas de duração, vou analisar com mais profundidade apenas o pior diálogo do episódio, que aliás, virou meme instantaneamente, e apenas brevemente mencionar e comentar alguns outros, ok? Do you know why a ship floats and a stone cannot? Não sei, cara. Talvez tenha alguma coisa a ver com a física. O Google me disse que é porque o barco é oco e sua densidade média é menor que a da água. Mas explica aí você, vai. Because the stone sees only downward. O barco tem olhos? Ah, é um barco vivo, tipo um navio fantasma? The darkness of the water is vast and irresistible. The ship feels the darkness as well, striving moment by moment to master her and pull her under. But the ship has a secret. Eu sei. O segredo é que não é a massa, mas a densidade que determina se algo afunda ou boia. For unlike the stone, her gaze is not downward but up, fixed upon the light that guides her. What? Bro, what are you talking about, man? Tá, eu sei que isso é uma analogia, mas pessoal, essa analogia não faz sentido. A analogia é uma relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos, destacando semelhança e fatos. Uma comparação direta entre conceitos, focando em sua simetria. Não entendeu nada, né? Beleza. Vou dar um exemplo. Posso admirar o assassino perfeito, como também posso admirar um tigre. Essa esplêndida besta listrada.
mas vou admirá-la de fora da jaula. Não vou entrar. Agatha Christie, Cartas na Mesa. Percebem como todas as ideias possuem uma conexão? Assassinos matam, tigres também. Jaula tem relação tanto com o animal, quanto com uma representação simbólica do sistema prisional. A ideia de manter distância do tigre também faz sentido em relação a não se aproximar de um assassino. A ideia transmitida é clara e suas conexões são perfeitamente lógicas. Agora, pedra que só afunda porque olha pra baixo? Barcos que flutuam porque olham pra luz? What the fuck? Preciso dizer mais? Como que é possível uma galera tão bem paga fazer uma analogia onde seus elementos sequer se conectam ou fazem qualquer sentido na realidade? Sem falar que no contexto da própria série, a frase em si é absurda. Por que é que ele tá associando a pedra e a escuridão na água ao mal, se o narrador acabou de falar que não existe nada maligno naquele mundo tão jovem? Nothing is evil in the beginning. E desde quando objetos olham? E por que olhar pra baixo está associado ao mal? Que, de novo... Nothing is evil in the beginning. E outra, a lógica também não faz sentido com um navio. Se ele quer flutuar olhando, ele deveria olhar pra frente, não pra cima. Olhar pra cima sugere que o navio quer voar. Mas, Jeg, de acordo com a física, o navio não consegue se descolar da água. Sério? Você vai fazer um argumento usando lógica pra explicar uma frase que não tem conexão com a realidade? Caso você tenha esquecido, navios não têm olhos. E a prova final de que isso sequer se qualifica como analogia é que você poderia substituir o barco por qualquer coisa que flutua, e o significado vai ser o mesmo. Dá uma olhada. Sabe por que o saco de batatas afunda, mas Hannibal Lecter flutuava? Porque o saco de batatas olha apenas para baixo, enquanto Hannibal tem um segredo. Ao contrário das batatas, Hannibal olha para cima, fixado na luz que... Pera, então o saco de batatas é do mal porque afunda, mas o Hannibal é do bem porque flutua. O Hannibal é do bem? Tem certeza? Acho que não, né, caralho? Alguém teve que fazer muita força para escrever um diálogo tão retardado. Pedra e barco são só substantivos aleatórios que enfiaram aí na frase, porque encaixam no objetivo real da cena, ignorando completamente se faz sentido ou não. Mas então, Egg, então qual é o objetivo da cena? Simples, querido espectador. A cena tá tentando explicar diretamente pro público o tema do personagem, ao invés de desenvolvê-lo sutilmente de cena em cena, como em qualquer história decente. O simbolismo da pedra e do navio é uma referência ao dilema central da personagem, que nem sempre saberá se suas decisões estão causando bem ou mal. O navio representa quando ela começar a olhar para a luz e seguir o caminho correto. E a pedra representa os momentos em que ela está olhando apenas para o mal, no caso, sua busca por Sauron, e assim acaba perdendo todo o resto de vista em sua obsessão, resultando na cena onde seus próprios subordinados a abandonam, por exemplo. E aí a gente chega na parte que a menina responde pro irmão dela. But sometimes, the lights shine just as brightly reflected in the water as they do in the sky. It's hard to say which way is up and which way is down. How am I to know which lights to follow? Por que a jovem cosplayer tá dizendo que é possível confundir a luz real que brilha no céu com a luz refletida na água? Luz que brilha no céu? Tipo, sol? And there was a time when the world was so young, there had not yet been a sunrise. Ô narrador, você acabou de me falar que não tem sol ainda. Puta que pariu, velho. E que tipo de retardado não ia saber aonde que fica pra cima só porque tem luz refletida na água? E de novo, por que diabos olhar pra baixo, a escuridão no fundo de um rio e uma pedra tá associada ao mal se... Nothing is evil in the beginning. Eu te digo por quê. Isso que tá acontecendo nessa cena inteira não pode nem ser chamado de diálogo. Certamente tem uma conversa acontecendo ali, mas não entre pessoas. Esses dois personagens são apenas ferramentas do enredo, que existem apenas para explicar os temas na sua cara. Isso misturado com o autor tentando soar excessivamente profundo, sem se importar com a lógica. Se você extrair o significado puro do texto, o resultado é muito simples. É difícil saber se suas escolhas estão corretas até ver o resultado na prática. E, ao perseguir cegamente um grande mal, poderá acabar se tornando ele. Isso seria o suficiente, mas não. Fanfiqueiro tentou soar como Tolkien e o resultado foi essa bizarrice. Imagina que você está escrevendo uma história e um personagem diz o seguinte: os piores vilões são aqueles que pensam estar praticando o bem. Mas aí você, escritor bambambam, que tá no começo de carreira tentando provar que é foda, pensa que, isso tá muito simples, vou tentar ser mais poético. Você sabe por que a luz das estrelas desaparece no céu em grandes cidades? Porque as luzes locais poluem o céu, e a iluminação que parece algo positivo apaga o verdadeiro brilho que seus corpos celestes nos presenteiam.
e trazem a escuridão. Aqueles que iluminam a cidade confundem seus atos com bondade e mergulham todos nas sombras da noite, blá 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 blá. Tá vendo, Amazon? Eu também consigo. Pra finalizar, vai aí mais alguns exemplos de diálogo escrito com a bunda. Nothing is evil in the beginning. Então por que tem bullying no paraíso? Bullying é do bem? But you must learn to discern them for yourself. I won't always be here to speak them to you. You won't? Boa pergunta. Não vai por quê? Esse cara tá mesmo fazendo foreshadow da própria morte? Sério que os roteiristas esqueceram que elfos são imortais? What the fuck, vocês estão bêbados? E 30 fucking segundos depois, a narradora nos diz: We had no word for death, for we thought our joys would be unending. What the fuck? A narração contradiz a cena anterior de novo. Como assim alegria sem fim se há 5 minutos atrás você tava sofrendo bullying e querendo sair na porrada com o elfo? I am grateful you have not known evil as I have. But you have not seen what I've seen. I have seen my share. You have not seen what I have seen. Essa eu não preciso nem explicar, preciso? Por acaso eu tô assistindo Pica-Pau? 1 pra você, 1 pra mim. 2 pra você, 1, 2 pra mim. You have not seen what I have seen. I have seen my share. You have not seen what I have seen. I have seen my share. You have not seen what I have seen. And look at you now. Commander of the Northern Armies, warrior of the wastelands. You deserve the honors of this day. Motherfucker, você mesmo acabou de falar que a única coisa que ela tá fazendo é levar inúmeros companheiros pra morte. Will you lead more elves to die in far-off lands? Ela acabou de ser abandonada pelo último pelotão que comandava. Ela merece as honras, caralho. Tem muito mais, mas acho que já deu pra entender. Vamos pro próximo capítulo antes que esse vídeo fique com 5 pílulas de duração. Em construção de enredo, existem duas fundações que auxiliam o escritor a manter a imersão de seu público, independente do quão fantásticas sejam as cenas na história. Essas fundações são os dois tipos de lógicas presentes em qualquer obra de ficção: a lógica interna e a lógica externa. Lógica interna diz respeito às regras estruturais do mundo fictício criado pelo autor. Por exemplo, é bem estabelecido na trilogia original do Senhor dos Anéis que colocar o anel torna o usuário invisível. Se do nada o Frodo soltasse uma bola de fogo, a lógica interna estaria sendo violada, destruindo a imersão do público que imediatamente ia sentir que tem algo muito errado com essa cena. Já a lógica externa se refere às regras e às leis da física do mundo real, aplicadas na obra de ficção. Outro exemplo: se uma pessoa for decapitada, ela obviamente morre. Mas se um autor escrevesse uma cena onde o personagem sem cabeça levanta e sai andando, ou ele teria que explicar como isso é possível utilizando as regras ou sistema de magia de seu mundo, ou ele estaria violando a lógica externa de sua história, o que quebraria ainda mais a imersão do público. Em Anéis de Poder, já no primeiro episódio, eles atropelam a lógica externa em 3 situações. Quando o grupo de elfos chega no suposto local onde estaria Sauron, garota cosplayer comenta que o local é tão maligno que as tochas não emitem calor. Por que diabos o mal resulta em frio? Não sei, mas vamos fingir que Balrog de fogo não existe e que o frio é do mal. Além desse frio mágico misterioso, eles estão no meio da neve, em um local que naturalmente a temperatura é muito baixa, certo? Então, como caralhos a água do cantil tá perfeitamente líquida e quente o suficiente para soltar fumaça em contato com uma superfície mais fria, essa água não devia estar congelada? E como bilongas ela sabe o caminho porque certo local está mais frio se a temperatura é tão baixa? Essa mulher consegue detectar uma variação de 1 grau na temperatura? Como? Foda-se a física, bro, só aceita. Por fim, o pior e mais óbvio caso de espancamento da lógica externa é quando a moçoila decide pular no meio do oceano. Fica aqui um spoiler do próximo episódio. Ela vai nadar por dezenas de milhares de quilômetros e vai encontrar um bote no meio do mar. Vamos fazer uns cálculos. Eu vou assumir que, por ter capacidade física sobre-humana, ela é 3 vezes mais forte, resistente e habilidosa na natação que o Michael Phelps. Considerando que a velocidade máxima do Phelps na água é uns 10 km por hora, vamos imaginar que Galadriel nade a 30 km por hora. O que literalmente não é verdade, porque a gente vai ver ela nadando na tela bem mais devagar que isso. Mas vamos dar o benefício da dúvida para a argumentação. Mesmo se ela nadar 10 horas por dia, praticamente sem descanso, sem beber água, sem comer por uma semana inteira, o que não é nada realista,
ela nadaria no máximo 2.100 km. Mantenham esse número em mente. Considerando que a Terra-média é baseada na Europa, o mar por onde ela nada tem supostamente o tamanho do Oceano Atlântico. Mas eu vou chutar super baixo e assumir que o mar a oeste da Terra-média é 5 vezes menor que isso, já que eu não encontrei essa informação exata em lugar nenhum. Isso ainda resulta em mais de 20 milhões de quilômetros quadrados. Então essa Debbie Lloyd pulou num oceano desse tamanho absurdo com total intenção de nadar de uma ponta a outra? What the fuck? E o pior é que em uns 40 segundos totais nadando no episódio 2, ela magicamente encontra pessoas num bote. Nossa, que sorte, né? Conveniente. No meio do mar. Cosplayer tem mais sorte do que o cara que comprou Bitcoin a $1. Agora, esquece o cálculo por um momento. Ninguém precisa fazer continha pra saber o quão absurda é essa cena. Porque simplesmente não faz sentido. Ela não tinha meios de saber se está seguindo em linha reta. Muitas vezes, nossa amiga Elfa ia estar nadando contra a maré, tempestade, e o cansaço, a fome e a sede iam diminuir sua velocidade aos poucos. Esquece esses 2.100. Não teria como ela avançar nem 1.000 km. Menos da metade sem morrer. Algumas pessoas já atravessaram o oceano a nado na vida real. Só que, pessoal, é com apoio de um barco, parando pra comer, parando pra dormir, protegidas de ataque de tubarão e outras criaturas. Foda-se. Ela é Elfa Strong, poder de luta. É de mais de 8.000! E foi assim que apenas um episódio destruiu qualquer senso de tensão ou imersão que Anéis de Poder podia ter. Sim, você leu corretamente. Nem tudo é uma bosta nesse primeiro episódio. Visualmente, em alguns momentos a série é uma obra-prima. Claramente foram nos efeitos especiais que boa parte de seu gigantesco orçamento foi aplicado. Certas cenas são absolutamente estonteantes, mas é aqui que fico muito confuso. Essa beleza visual não vai durar a temporada toda, meus amigos. Curiosos para saber do que eu tô falando? Os aguardo no próximo episódio. A construção inicial dos Harfoots e sua sociedade também é interessante. Seu modo de vida, sua filosofia e suas motivações ficam bem estabelecidas. Assim como traços de sua cultura. Diria que a cena inicial dos Harfoots é a melhor do episódio. Talvez da série inteira. A personagem Nori também é excelente. Uma jovem curiosa e aventureira de uma sociedade isolada que aspira um dia a ver o mundo é quase que uma cópia de uns outros 50 personagens. Mas nem sempre um clichê é algo negativo. No caso da Nori, ela se encaixa perfeitamente no mundo estabelecido. Assim como os Harfoots e sua sociedade. É uma pena que no futuro isso também vai ser destruído. Chegamos na parte que muita gente estava esperando. A luta contra o Troll. Puta que pariu, que desgraça vocês fizeram. Antes mesmo da natação mágica impossível, vocês resolveram destruir toda a tensão narrativa do personagem logo no começo da série? Caralho, tô impressionado. A incompetência de vocês merece louvores. Se a Galadriel sola um fucking Troll facilmente, que humano ou orc vai ser uma ameaça? Agora eu entendi porque que ela achava que era uma boa ideia ir atrás do Sauron com meia dúzia de aliados. Se pá, ela sola ele também. Eu me senti assistindo uma versão estranha de One Punch Man. Só que sem a comédia, a história boa, os personagens interessantes, os temas e sem a mensagem brilhante que o anime tem como fundação. As aventuras de cosplayer, derrotando trolls sem esforço. Que divertido. Pra finalizar, tem duas cenas que eu considero as mais retardadas do episódio inteiro. Vamos começar pelo segundo colocado, medalha de prata em roteiro bosta. Oh, let it go, Knife. It's a bloody patch of grass. The lot you lump us in with died off 1,000 years ago. When are you people gonna let the past go? Past is with us all, whether we like it or not. One day, our true king will return and pry us right out from under your pointy boots. Sério isso? Agora eu entendo porque que o Tolkien odiava alegorias desse tipo. Quando as pessoas reclamam que uma série é woke ou identitária, é disso que eles estão falando. Esqueça por um momento que isso aqui é a Terra-média e é um humano falando com um elfo. Os caras colocaram uma referência óbvia de racismo da vida real no mundo de fantasia. Não sejam enganados, essa cena não é sobre as diferenças entre um humano e um elfo. É sobre um branco perguntando para um negro. When are you people gonna let the past go? Uma referência direta à escravidão que ocorreu ao longo da história. Esse tipo de mensagem não tem nenhum problema se a cena estiver no contexto do mundo real, ou em qualquer lugar onde isso é relevante.
Mas enfiar isso na Terra-média, no mínimo estranho e certamente desrespeitoso. E nem no contexto da própria série isso funciona. Supostamente, o personagem está se referindo ao fato de que os humanos daquela região se juntaram ao lado do Morgoth na última guerra, e por isso os elfos os vigiam de perto e os oprimem. Só que nada no episódio, nem uma única cena, mostra essa tal opressão. E essa parada do Morgoth eu só sei porque eu fui pesquisar. A série por si só não explica nada. O máximo que a gente vê são os comentários maliciosos sobre os humanos, feitos por um personagem. E não diretamente, mas numa conversa particular. O que a gente de fato vê na série é que os elfos ajudam como podem, muitas vezes em detrimento da própria segurança. Então o que diabos justifica esse chilique? A cena inteira é logicamente desconexa. Se você quer pôr esse tipo de cena na série, pelo menos mostre alguns exemplos dessa suposta opressão por parte dos elfos. Não se esqueçam, mostre, não conte. Lição número 1. E botas pontudas? Essa é sua ofensa, meu irmão? Aê, bota pontuda! Mas Egg, querido amigo de cabeça oval, se a anterior é a segunda cena mais retardada, qual é a primeira, hein? We foresaw that if it had, she might have inadvertently kept alive the very evil she sought to defeat. For the same wind that seeks to blow out a fire may also cause its spread. Then the shadow she sought, you believe it does exist? Set your mind at peace about it. Ah não, véi, não é possível. Como que a Galadriel procurando Sauron ia de alguma forma manter ele vivo? Ela ia fazer o quê? Achar ele ferido e morrendo e levar ele pro hospital? Esse imbecil tá basicamente dizendo que o problema dela ficar indo atrás de Sauron é que ela vai acabar encontrando. E isso é ruim? Não é esse o objetivo? E ele não responder a pergunta do Elrond deixa claro que esse corno sabe que tem um grande mal solto por aí, mas foda-se. Aparentemente, Gil-galad é burro ou do mal. Mano, what the fuck? Eu entendi a analogia da fogueira, que aliás é muito melhor que a da pedra pelo menos. Mas isso não se aplica aqui. Só 3 possibilidades poderiam acontecer se a Galadriel encontrasse o Sauron. 1. Ele mata ela. 2. Ela mata ele. 3. Quem estiver perdendo foge. Em que contexto e de que forma ela manteria vivo o mal que quer derrotar? Se pelo menos nos episódios futuros fosse revelado que o ato de um elfo entrar no local onde o Sauron tá preso o liberta ou algo do tipo, faria algum sentido. Mas já dando um mini spoiler, esse não é o caso. Mano, o que vocês fizeram com Gil-galad, o sábio rei dos Noldor? Bando de filho da... Embora eu tenha criticado bastante coisa, acreditem, o episódio 1 é um dos melhores episódios de Anéis de Poder. Daqui pra frente vai ficar muito pior. Que bagunça, Eru Ilúvatar do céu. Diálogo florido pra soar profundo quando a mensagem real é simples. Alegoria a problemas sérios do mundo real moderno, num cenário medieval e num universo onde isso não existe. Cenas de combate que ao invés de criar um senso de perigo, destrói a tensão narrativa. O resultado? Uma fanfic de $1 bilhão. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e considere se inscrever no canal. E se você quiser dar uma força ainda maior, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário para alimentar Cthulhu, o deus do algoritmo. Ainda tem uma lista enorme de porcarias para destruir com palavras e memes, então nos vemos em breve.